Boa noite, pessoal. Olha meu cabelinho aqui saindo. Boa noite, gente. Tô super feliz em estar aqui. Hoje é o último dia do nosso festival, O Tempo é Ancestral, e, bom, muitas coisas belíssimas saíram disso. Boa noite, Julinha. Que bom que você tá aqui, que bom que você conseguiu entrar. Bom, vi que a Vivi já entrou aqui, então vou chamá-la pra gente já começar, né? Porque tem muita coisa linda para se falar hoje. Oiê! Oi, Vivi! A tia do Instagram. Uau! Já chegou assim, né? Pra Com um sol na cabeça. usada por essa beleza. Oi? Com um sol na cabeça, que eu tô aqui com a luz bem na minha cabeça, então vou dar um jeito de ficar aqui para Não, não mas dar. faz todo sentido você estar com o sol na cabeça, né? Porque a gente vai falar do sol hoje, né? Vamos falar do sol. Cosminho aqui, ó, meu gatinho. Gente, para quem ainda não conhece, o que eu acho muito difícil, porque ele adora se meter quando eu tô dando aula, quando eu tô gravando live, né, Cosminho? Bom, Presença ó, ilustre. Vivi. Oi? Presença ilustre. Presença super. A gente tem o Cosmos com a gente, né? Isso daí, se não for um bom Imprescindível. agouro, se não for bom agouro, eu não sei mais o que é. Então, Sim. Vivi, para a gente já chegar chegando, né, nesse último dia de live, né, o último dia do festival, o Tempo é Ancestral, queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse aí para as pessoas que não te conhecem ainda. Sim, vamos lá então. Para quem não me conhece, para quem me conhece também, a gente sempre relembra. Hum? Eu sou Vivi Moreira, filha de Marli e Raimundo, neta de Genésia e Tereza. Então, eu sou desse encontro entre Minas e Maranhão. Ah, ultimamente, eu estou em busca, ultimamente não, né? A gente está sempre em busca de melhorar e em busca daquilo que a gente tem de herança. É, Então, nesse processo, né, eu busquei a astrologia, busquei essa conexão com os ancestrais, busquei a Ana para entender melhor como é que a gente faz essa conexão. E disso, agora a gente está aqui conversando. Eu sou aluna da Saturnália desde 2021. Então, me aventuro aí na astrologia também como uma forma de autoconhecimento, como uma forma de ajudar as pessoas também a se encontrarem, a se entenderem como macieira que são, né? Porque a gente estava começando. E eu acho que é isso. Nas horas vagas eu trabalho como produtora de acessibilidade audiovisual. É, sou sócia do Márcio Brito Neto na Ubuplay, a plataforma de streaming dos cinemas negros. É, e eu acho que é isso. Perfeito. Inclusive, se eu não me engano, você anunciou alguma coisa, né, do Cinemas Negros hoje, não Hoje teve isso? faz 2 anos, hoje faz 2 anos o lançamento da Ubuplay, exatamente. Legal, que legal. Sim. Então é uma plataforma de streaming sagitariana, então. Exatamente, exatamente. Que bênção, hein? Não é? A ideia é essa. Maravilha. Gente, boa noite aí a todo mundo que está entrando, tá? Eu vi que Julinha, Júlia das Fadas, né? Nossa querida Júlia Schmidt, Aguadeira Astrologia, Carol, nossa queridíssima também, Raquel, que teve aqui anteontem, né? Também com uma fala fantástica, ensinou muitas coisas pra gente. Gente, boa noite a todo mundo aí que está entrando. Cheguem junto, peguem, né, o banquinho, uma aguinha, um vinhozinho, uma cervejinha, né? Porque é sexta-feira. Isso Enfim, aí, a bebida de vossa preferência, né? Porque isso daqui aí. saíram muitas coisas bonitas.
E antes de falar sobre o nosso tema, né, de bate-papo, eu queria só avisar que logo depois da Vivi vem o Black Eremita, tá? Para a gente fazer o encerramento desse festival. Então, tem mais tiragens, né, que vão rolar aí, coisas gerais, mas ele também vai responder a umas 3 ou 4, né? Vamos ver o tempo que dá, mas no máximo 4 perguntas objetivas. E, gente, a gente vai dar preferência às pessoas que participaram da rifa, tá? Que ainda está aberta, ok? Então, é só... Ainda dá tempo de vocês adquirirem um número, tá? Um preço maravilhoso. Com R$ 11 você tem uma possibilidade de ganhar um dos 8 atendimentos oraculares entre astrologia e tarô, comigo, com a Vivi, com a Raquel, com o Marcelo Black Eremita, com a Mônica Arcana Preta, com a Tati Papisa, com o Lucas Coelho, com a Thay Silva também. Não esqueci ninguém não, né? Acho que não. Enfim, só gente, ó, barril, como diz Ai, a olha. tá? Só barril para atender vocês. Então, corram lá, tem o link na minha bio, tá? É um Google Forms, assim. É um pouquinho chatinho, mas se vocês tiverem algum problema, é só me escrever no WhatsApp que eu ajudo também, obviamente, depois da live. Tá bom, gente? Ai, gente, aproveita Então, que vocês podem comprar. Eu não comprei porque senão vão achar que é marmelada se eu ganhar, porque queria rapaz, participar dessa rifa. rapaz, eu também fiquei com vontade, viu? Porque Poxa, o atendimento com um de vocês, assim, nossa, né? sim, eu assistindo ao vídeo, que agora tá no YouTube, né? Eu não tive como assistir ao vivo, mas eu assisti depois do Black Eremita. Gente, da Arcana, meu Deus! Eles Quero morar são, eles nesses são vídeos. maravilhosos, assim. Sim. Ó, a Júlia das Fadas, né, Júlia Schmidt, tá falando aqui que ela fez hoje um atendimento com o Black Eremita. Amor, profundo, objetivo, sábio, experiente. Assim, é isso, né? Não tenho... São essas palavras que descrevem este homem oraculista, assim. Ele é incrível. Eu sou cliente dele também, né? Já fiz vários atendimentos com ele. E, assim, sempre incrível. A Ju Monteiro Astrologia também está aqui, comprou logo vários números. É isso, tá certíssima. É baratinho, gente. Aproveita para Sim. comprar um monte, tá? Para aumentar as chances. E com isso, obviamente, vocês também apoiam o nosso trabalho, né? Porque Uhum. fazer o festival, assim, não é uma coisa que a gente chega aqui e fala, né? Tem todo um preparo. E porque o trabalho de cada um de nós, né, oraculistas negros, os oraculistas negros já são... Eu estava conversando isso, né? Eu e Vivi, a gente estava falando sobre isso, como o nosso lugar não é fácil, né? Não é fácil de maneira geral, mas quando a gente está falando de algo tão imaterial, subjetivo, né, como os oráculos, fica mais difícil ainda. Isso aí. Então, apoia nós, apoia nós. Bom, já quero dar a palavra a Vivi, tá? Que vocês já devem estar de saco cheio de me ouvir. Não te ouvi mais. Não, eu tô falando isso para ouvir elogio, gente. Eu sou assim mesmo. Gente, eu tenho que parar de ser louca, né? Ou pelo menos não nas redes. Mas, enfim, a gente vai falar hoje, gente, sobre a relação que tanto eu quanto a Vivi encontramos, né, nas nossas pesquisas, entre a cosmologia, perdão, cosmologia e filosofia Banto-Congo. Né? A gente usou muitos escritos do Bunsek Fukiao, né, que é esse filósofo congolês, e astrologia, né? Porque a ideia central aqui é falar de vida, movimento, ciclos naturais, né? Travessia entre mundos também. Uhum. E uma coisa que é muito importante, né, para vocês entenderem de que ponto a gente está partindo, é compreender que pensar a astrologia afrocentradamente é pensar na sabedoria que os nossos ancestrais nos transmitiram e que se afastam totalmente desse modo de vida ocidental que a gente vive, né? Em que a gente está totalmente afastado da natureza, né? Parece que a natureza é uma coisa
A gente não tem nada a ver com isso, né? E por isso a gente vê o que está acontecendo com o mundo agora, Uhum. já vem acontecendo e está só piorando, né? Com as mudanças climáticas e tudo mais. Então aqui a gente quer recuperar esse pensamento mais voltado à natureza e da gente se entender novamente parte da natureza, né? Pertencente a isso tudo. Então, com isso não existe essa hierarquia, né? Ah, eu vou derrubar um monte de árvore porque eu preciso ter lucro. Não, derrubar um monte de árvore equivale a matar um monte de seres humanos, mas a gente sabe que esse mundo também não se importa muitas vezes de matar muitos seres humanos, né? Como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente. Bom, Sim. Vivi, fala aí então, assim, primeiro pensando, né, na vida como movimento, né? A gente acho que seria legal a gente começar conversando, né? Como os Van entendem isso. E Sim, aí, sim, e eu acho importante também, complementando a sua fala, é que nós não somos especialistas. Nós somos duas mulheres negras que estamos buscando uma outra perspectiva, uma outra visão, que não aquela que a gente já veio acostumada, né, a tentar se encaixar. É, então, aqui vai ser um bate-papo, aqui vai ser uma conversa e um convite para que as pessoas experimentem, para que as pessoas busquem essa perspectiva diferente, né? Uma outra filosofia um pouco mais ligada, um pouco mais conectada com a relação entre o mundo visível e o mundo invisível, por exemplo, com a relação com a natureza, né? A relação com os espíritos. Então, quando a gente entra nesse campo sutil, a gente entra no terreno pantanoso, né, um pouco que não tem aquela concretude, né? A gente não está falando aqui de uma coisa exata, mas que é importante a gente entender, né? É importante a gente entrar em contato, né? É quase como um chamado, é quase como a gente meio que está entrando, né? A gente está indo para dentro para conseguir entender e lidar com o mundo aqui fora. Então, acho que esse livro do Foucault, o livro Africano Sem Título, e é o livro Africano Sem Título porque ele não quis rotular, ele quer que todo mundo tenha acesso, todo mundo de todas as áreas. Então, quando você rotula, você acaba direcionando para um lugar, e a ideia dele era justamente que todo mundo tivesse acesso. Com a tradução do Tigana Santana. Quem não conhece o Tigana Santana, quem não conhece as canções do Tigana Santana, vá atrás depois dessa live, você precisa conhecer. E no convite que a Ana fez para o festival, né, falando de tempo, a primeira coisa que me veio foi esse livro, que eu nem tinha comprado ainda, mas que estava ali para eu comprar. Eu acho que foi meio que né, vambora, filha. Bora, moça, tá esperando o quê? Né? E aí, nesse bate-papo que a gente vai entrar aqui, e a gente se propõe também a falar de astrologia, a gente vai falar sobre o mapa de uma existência, porque entende-se que a gente não está aqui, isso aqui não se finda, né? No livro ele fala sobre isso, sobre como a gente é ser e estar e sempre em transformação. Então existe o corpo pode, né? Existe a morte do corpo, mas o ser permanece. Ele só vai passar por uma transformação para renascer, para voltar, né? Tem essa diferença entre o mundo superior e o mundo inferior, e que tanto em um mundo quanto no outro, você passa por fases. Você passa, e aí tem a conexão com a natureza, né? As 4 estações, que a gente percebe isso, né? Nem sempre você está lá em cima, às vezes você está aqui embaixo. Você não vai dar flor o ano todo, você não vai dar fruto o ano todo. Então, eu acho que a cosmovisão africana, ela ajuda a gente a entender isso, a não separar, não se sentir separado da natureza, não se sentir separado do movimento. A gente fazer parte dessa força que está sempre em movimento e compreender, e trazendo um pouquinho para a astrologia,
compreender que nem sempre vai haver ali um aspecto harmonioso. Né? Nem sempre o planeta vai estar dignificado. Vai ter ali um momento em que vai rolar a queda, vai rolar o exílio. E a gente aprender a dançar conforme a música é importante. A gente entender que isso acontece e é importante. E isso faz parte do movimento, faz parte da natureza. Não dá para ter sempre verão. Você vai ter que lidar com o inverno também. Então, acho que por aí. Isso daí é certo, mas para ter verão precisa passar pelo inverno. Perfeito. Exatamente, exatamente. A fênix para renascer precisa passar pelas cinzas, né? Então, e o que me chama a atenção é que o que me chamou a atenção, na verdade, quando a gente começou a falar sobre isso, sobre essa relação do visível com o invisível e essa relação com os ancestrais, com os espíritos, é que na minha pesquisa, no meu trabalho de conclusão de curso da Saturnália, que eu estudo a vida e a obra do Manuel de Barros, e ser altamente mercurial, eu me dou conta, indo um pouco mais além, né, ele morre em 2014, mas dentro do mapa dele, né, da progressão, eu consigo enxergar ali um aspecto, né, um aspecto que traz prestígio. E no ano em que esse aspecto acontece, depois da morte dele, ele é enredo de escola de samba e ganha. A escola de samba ganha. Na verdade, duas escolas de samba, uma em 2016 e outra em 2017. Então, não existe morte. Né? No mapa você consegue ver, caramba, tem esse aspecto acontecendo aqui, que é um casimiro de Mercúrio. Então, a vida continua, a gente continua honrando, né, as pessoas que passaram por aqui, os não atrofiados, a gente vai falar sobre isso, quem veio e deu nome, né, quem veio e fez história, não necessariamente público, né, pode ser uma pessoa que fez história para uma pessoa só, inclusive. Na vida de uma pessoa ela fez história. Mas é legal de você ver no mapa como esse movimento continua mesmo depois da morte física, da morte biológica. E acho que é isso que a gente encontra no livro. Perfeito. É isso que a gente encontra no livro, e porque também, né, nessa leitura a gente vai percebendo, né, como a maneira como o Foucault transmite para a gente essa sabedoria, que nós estamos aqui a exemplo, né, desses ciclos naturais. A astrologia trata justamente disso, né? E existe existe o papel do Sol, né, como aquele que dita os ciclos porque a gente passa, né? Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre o Dikenga, né, que é esse cosmograma que vai contando para a gente os ciclos do Sol, desde o nascimento até, até a morte, né? Mas é importante lembrar que é um ciclo, é um círculo, assim como a Terra é, apesar de uns e outros quererem insistir que não, né? Mas é de fato um círculo. Então, isso quer dizer que a vida também se renova sempre, e isso acontece mesmo que nós não estejamos aqui fisicamente, né? E só isso no nosso, da maneira como a gente está acostumado a conceber a vida, né? De, por exemplo, se desesperar com a morte, é algo que, se a gente adentra esse pensamento, né, a gente não sofre desse mal, ou pelo menos não da maneira como, né, como a gente costuma ver, o desesperar, porque fulano, meu pai morreu, minha mãe morreu, né, acabou minha vida. Não, a gente sabe que aquelas vidas vão continuar, né? Assim como o sol nasce e se põe todos os dias. E o Foucault fala exatamente isso, gente. Né? Vou citar aqui: cada pessoa é um sol nascendo e se pondo todos os dias. Né? Então, a gente é pertencente a esse ciclo. Não e pertencente de uma maneira
como é que eu vou dizer? Que a gente realmente integra esse todo, né? Então é muito interessante e a gente vai explicar para vocês aqui, como a Vivi colocou muito bem, né? Não no lugar de grandes especialistas, né? Isso é uma pesquisa que por si só já é bastante ousada, né? E a gente tá, essa pesquisa também é algo, né, cíclico, é para a vida inteira. Sim. Eu vou mostrar a capa do livro, que eu acho Sim. legal, que para as pessoas depois buscarem. Eu Não não é posso mostrar porque o Cosmos está deitado em cima do livro. A capa é muito bonita, mentira gente. aí. É uma É lindo. edição muito bonita. Então, aconselhamos, né? E a tradução do Shiganá é primorosa. É primorosa. Sim, Assim, é muito, muito bom mesmo, né? sim. Mas então, Vivi, vamos falar do Vamos Diquete, voltar. cosmograma, o ciclo do Sol e da vida. Conta aí pra Sim. gente. E como a gente encontra equivalências, né? É, quando a gente começa a estudar o céu, quando a gente começa a estudar astrologia e se debruçar na tradução celeste, a gente começa a ver astrologia em tudo também. É uma Até porque a cachaça. astrologia está em tudo, né? Se não tem A gente como. consegue perceber isso. Parece que tiram uma venda dos nossos olhos. E aí você ouve uma música, caramba, isso aqui é uma Vênus em Escorpião. Caramba, isso aqui, né? E no livro não foi diferente. A gente foi lendo. Quando a gente encontra aqui o conceito de calunga, por exemplo, que fala sobre a calunga ser uma parede, representar a imensidão, algo que é imensurável, né? E faz a ligação, a calunga como um oceano, a gente está falando do oceano, e que faz a ligação entre dois mundos. E a gente tem ali a ligação entre dois mundos, né? Quando a gente fala de casa 2 e casa 1, né? E um pouco mais para frente, quando ele fala do conceito de Kala, é, que o ser nasce para fazer história. Então tem essa questão do sol ser a identidade, esse ser fazer história. E não só a própria história, mas o sol ele ilumina também várias outras, não só a própria área, mas vários outros caminhos. O sol também serve de guia, né? Serve de luz para muitas outras pessoas. Então a gente entende também essa questão da importância do pensamento em comunidade. Isso tudo faz parte do pensamento Congo. E que as pessoas são objetos em movimento, né? Isso tudo a gente vê na progressão secundária, que eu sou apaixonada, né? É uma técnica preditiva. Então, em tudo que a gente vê no livro, nossa, quando você tem a fase que desce para o mundo inferior, que é a Luvemba, exatamente, porque dentro do que a gente leu aqui, né, do Foucault, são 4 as fases que o ser passa. Né? Algumas positivas, outras negativas, a depender. Uma fala sobre o tempo presente, outra fala sobre o tempo futuro, mas que o ser ele passa por essa transformação, porque aqui a gente está trilhando, a gente está sempre ao redor do mundo superior, o mundo físico, o mundo inferior, que é o mundo espiritual. Então, a gente está fazendo essa trilha. Então, aqui a gente passa por algumas fases, e lá no mundo inferior, que é o mundo espiritual, que depois que a gente passa por essa transformação, a gente passa por outras fases lá também. Né? E nessa fase é onde a gente tem acesso a determinados conhecimentos. E é por isso que a gente vem, e é algo que é tão inerente, e tem coisas que são, né, nossa, são insights, mas que a gente traz de herança, porque a gente passou por uma transformação. A gente já fez um intensivão lá no mundo espiritual. Eu amei isso. A gente já fez. A gente são cursos intermináveis que a gente faz, na encarnação, na reencarnação.
é curso aqui, é curso lá, é curso aqui, curso lá, para estar sempre melhorando, digamos assim, né? E cumprido com o seu destino. O Sim. destino de cada um, que foi a fala da Raquel, foi maravilhosa, assim, eu assisti e eu com um caderninho aqui do lado, nossa, que maravilhoso, é isso, cada um tem seu destino e a gente tem acesso a essas informações. E é interessante, né, pensar no Sol, né, essa centralidade do Sol, que já é um planeta, né, luminar, que a gente entende também como central na astrologia. É interessante pensar no símbolo, né, que o Sol, do que o Sol representa na astrologia tradicional, né, enfim. Não vou me aventurar a falar nada da moderna, porque realmente não sei. Mas o Sol é o doador de luz, portanto, de vida. Né? Então, cada pessoa ser um Sol já significa trazer a vida, né? Proporcionar a vida, ser uma fonte de luz e de vida aqui. Né? E o Sol, ao mesmo tempo, também como significador da identidade, claro, né? E também como significador do governo. Então, o Sol é aquele que ilumina todos, né? Que ilumina tudo que está ao redor, que aquece, que acalenta, né? Eu posso até Sim. dizer dessa forma. E é muito, E a muito autoridade, né? e autoridade, exato, o governo nesse sentido de autoridade, né? E é muito bonito pensar que esse princípio é o princípio da própria comunidade no pensamento africano, né? Uhum. E acho, bom porque eles partem da natureza para dizer também como que nós devemos nos portar aqui, né? Para nos tornarmos ancestrais. Isso significa ser uma autoridade para si mesmo, ser fonte de vida, de luz, para poder iluminar também os caminhos aqueles que vêm depois de nós. Né? Daí também a Uhum. importância dos mais velhos no pensamento africano. Né? Então, os ancestrais são aqueles que nos transmitiram esse modo de vida e eu queria que ler rapidamente para vocês, né, retomando o que a Vivi falou do Kala, que é aquele momento em que a gente chega aqui, né, em que a gente ascende para o mundo, né, a gente sai da casa 12 e aparece para o mundo no ascendente. Né. Ele fala de como os Muntu, né, que são as pessoas, as suas funções na sociedade, na comunidade, né, na sociedade. Então, a gente tem, por exemplo, Kalaba Muntu, que é ser um ser humano, um ser útil. Bala Bainquisse Akanda, ser o remédio da comunidade. Aí depois tem outros, não preciso ler todos. Ser líder da comunidade, ser um especialista, ser o princípio da comunidade, ser o curador, um sistema dentro dos sistemas, né? Então, tudo é muito pensado de acordo com esses ciclos naturais para que a gente possa estar aqui, de fato, promovendo vida, né? Eu acho isso incrível e como isso cola tanto com a astrologia, com o destino, né? Aham, com o papel dos oráculos, né? Porque é, porque é isso, a gente entra em contato com o mundo físico como seres espirituais, segundo a cosmologia Banto, a gente entra em contato com o mundo físico e a gente pode se perder no caminho, se distrair. Você falou uma vez que eu vim aqui comprar um ovo, daqui a pouco eu estou aqui comprando uma cachaça, comprando... e muitas vezes o mundo físico ele vai tentar te capturar daquilo que você precisa. Então, se você não olhar para dentro, se você não se interiorizar, se você não buscar essa essência, esse caminho, né, o ser útil, o ser
o que você veio para ser, e que nem sempre é fácil, nem sempre é uma tarefa tranquila, porque é isso, né? São as fases. Você pode se distanciar do caminho, se distanciar da comunidade. Então, o papel do oráculo é esse, o papel da astrologia também é esse. É justamente implicar a pessoa, como diz o João, naquilo que ela veio fazer, naquilo que ela veio ser, né? Para a maçã não tentar ser pera, para o mamão não tentar ser melão, né? Ou ser uma Porque, salada de sem sentido algum, né? Também. Como exatamente, a gente fica a perdido. a Arcana Preta falou que o atalho captura a gente. É É, isso, né? É um mundo muito cheio de distrações. E especialmente esse mundo em que a gente vive, né? Que quer que não quer, que quer que todo mundo seja macieira, né? Acabou. Aí, se você resolve ser uma bananeira, você é taxado de louco, né? Não respeita o papel de cada um, né? O que cada um veio cumprir aqui. Né? e aquilo que você. Desculpa. Não, não, não E é, fui eu. e é aquilo que a gente estava conversando um pouco antes, sobre você se sentir pertencente também, é, de um mundo diferente do que é colocado. Quando você, por exemplo, principalmente para as pessoas pretas, né, que é, é muito perigoso às vezes você partir para o sutil, porque você não tem onde se agarrar. Não é aquilo concreto, não é aquilo exato. É, é, é muito mais complicado para as pessoas pretas cometerem erros. O caminho de volta é um pouco mais complicado de fazer, né? Então, muitas vezes a gente deixa esse lado um pouquinho para lá, porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa correr atrás do nosso. Mas fica aqui reverberando dentro de você aquela herança querendo vir à tona Uhum. e tentando falar para você, ó, tá tudo bem. E ao mesmo tempo você tendo que lidar com isso. Então, muitas vezes o que acontece é isso, né? O subjetivo, o sutil, ele acaba ficando de lado porque o mundo exige de você que você corra atrás daquilo que é seguro, Uhum. daquilo que é certo. É, Você e se eu acho que adapta, né? esse movimento de conhecer as histórias dos seus ancestrais, de conhecer o que você tem de herança, e que não necessariamente você precisa trabalhar com isso, mas que você acesse, Uhum. né? Te dá o direito de acessar. Olha, tem esse campo sutil aqui, tem a sua intuição, tem os seus ancestrais, você tem isso de herança. Acesse, Uhum. sabe? Dá o seu O, jeitinho, mas ao seu acesse. jeito, me fez pensar aqui, porque Calunga, né, é esse princípio Deus na mudança, né? Esse portal entre mundos não é um portal estático, né? Não é uma coisa estática, é realmente algo que promove o movimento. E o Foucault diz que nós, seres humanos, somos trilhadores de em volta, né? Uhum, Eu acho isso muito. Tem muito a ver com isso que você disse. Eu fiz uma associação aqui, né? Porque se a gente trilha nesse em volta, e se Calunga é esse princípio de movimento, né? Esse Deus do movimento, quer dizer que a gente está em constante contato, quer dizer, não constante, né? Mas a gente tem a possibilidade de acessar o mundo imaterial. Né? uhum, Então, a vida não se limita a só isso que a gente está vivendo aqui materialmente. Né? E, uhum, assim, quem é de axé sabe muito bem, né? A gente vai, de fato, conversar com os nossos orixás, a gente vai falar com os nossos ancestrais, a gente vai pedir coisas, a gente vai fazer coisas para eles. uhum. Então, e só de sair desse pensamento reducionista ocidental que coloca, né, tudo a vida é essa coisa cartesiana,
né? A gente não tem... Tudo que não entra na lógica, né? Nisso que eles inventaram como lógica, isso tudo, na verdade, é um verdadeiro atrofiador de vida, né? E o Foucault também fala sobre isso, né? Quando ele diz que existem os ancestrais bons e os ruins. Os bons são aqueles que se inclinam a essa sabedoria que vem dos mais velhos, né? Que vem aqueles graças a quem nós somos, né? Porque nós não somos sozinhos, a gente porque muita gente já foi antes de nós, né? E os ancestrais ruins, ele chama de espíritos atrofiados, né? Essa é uma expressão que eu vou carregar para o resto da minha vida. Deus nos livre. São aqueles que não se inclinam a isso, né? Então, acho que pensar a astrologia como esse sistema que serve para fazer com que a gente entenda a nossa travessia aqui, né? Como que a gente está trilhando em volta aqui, sair desse lugar em que, enfim, para mim, os ancestrais ruins, os espíritos atrofiados, sem dúvida, para mim, para você, e acredito que para a maioria das pessoas aqui, né, esses espíritos atrofiados são os escravizadores, são os colonizadores, né? E você estava falando, Vivi, sobre, para nós, pessoas negras, né, como a gente não tem o direito ao erro, o nosso país é fundado no apontamento do erro, na criminalização do simples fato de ser negro, né? Então, como que a gente se articula para sair disso, né? Eu acredito que voltar a esses pensamentos, a essa filosofia que nos pertence de fato, né? Não é, sei lá, não é ler Foucault, Kant, né? Esse pessoal aqui, mas é ler o Foucault, por exemplo, é ler o Diop, né? Essas pessoas que nos apresentam outras possibilidades de existir, né? Isso daqui é isso. Não sei se eu consegui falar muito bem, tô com cabeça assim, ó, tá. Não, mas eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu coloco também, né? Não excluir, mas incluir, fazer ali um contraponto. Claro, claro. Acho que vai dar um pouco mais de riqueza até para a nossa perspectiva de mundo. Sim, Né? exatamente. Porque não tem como a gente também... a gente faz parte de um mundo ocidental. A gente está aqui. Como é que a gente faz para... como é que a gente faz para se movimentar nesse entre mundos falando sobre isso? Né? Tem aí uma sabedoria mercurial, né? Do saber caminhar nos dois mundos, né? Pegar dos dois mundos aquilo que nos favorece. Não, é verdade. Realmente, às vezes eu tendo um pouquinho ao radicalismo, mas de fato a gente tem que entender em que mundo a gente vive, né? Mas acho que só de saber que há outras maneiras, há outras concepções de mundo, e elas não são menores, né? Não são inferiores de forma alguma, né? Como nos fizeram acreditar, já é um bom ponto de partida. E Sim. A astrologia, só para completar isso, a astrologia ela também permite que a gente viva do jeito, né, de acordo com os nossos sentimentos mesmo, né? Como que a gente se porta diante da vida, entender os ciclos naturais, os ciclos astrais, nos permite viver de uma maneira mais tranquila consigo mesmo. E aí não tem como as coisas não fluírem, né? Só para dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo meu. Tá? Eu sempre fui eu sou uma pessoa muito fleumática. Para quem não sabe astrologuês, quer dizer que eu sou muito de água, né? Eu sou muito sentimental, muito emocional. E eu cresci ouvindo que eu não devia ser desse jeito. Então, eu fui me atrofiando porque eu não podia ser essa pessoa,
né? Ainda mais uma pessoa da casa 11, né? Que é a casa da galera, dos amigos, que, né? Que espalha o amor e que fala eu gosto de você, eu elogio, né? Eu sempre fui ouvindo que eu não devia ser desse jeito. E foi a astrologia que me salvou, que me fez entender assim, não, na verdade você não é que você tem que ser de um jeito ou de outro, você nasceu assim, sabe? Essa é a sua natureza. Sim. E é muito radical você falar que é muito violento também você falar de uma pessoa fleumática. Não devia ser assim, quando na verdade há um jeito de você ser assim no mundo, né? De lidar melhor com os movimentos. Ah, uma vez, numa consulta com a Tamires estava falando sobre Mercúrio, né? Que as pessoas mercuriais. Na verdade, assim, né? Falando do mito de Mercúrio, que Mercúrio não é sobre estabilidade, né? Mercúrio é instabilidade. É o. Exatamente, é totalmente o contrário. Então, se você é uma pessoa mercurial e você está apegada a essa questão da estabilidade, você vai sofrer para o resto da tua vida. Então, como lidar com a instabilidade durante a sua vida? Sabendo que isso faz parte ali da sua natureza. Essa é a questão. Você não vai falar para uma pessoa uma pessoa lunática, uma pessoa ali que é regida pela Lua, por exemplo, cara, a mesma coisa, que ela não pode sentir, que ela não pode. Que não vão ter, que as transformações que ela vai passar, que serão muitas, são um problema. Principalmente Lua, né? Que é mais rápida ainda que Mercúrio, então. Sabe? Então, é justamente dar ferramentas para essa pessoa lidar com esses momentos. Sim. E é isso que a gente precisa aprender, a ter recursos, a ter ferramentas para lidar com quem se é. E não se violentar, e não tentar ser uma outra coisa, uma outra pessoa. Não é fácil, estou falando aqui, devia, deveria, não é uma coisa assim tão simples, não. Mas pode ser um caminho um pouquinho mais longo no início, mas é recompensador depois. Assim. Sim, sim. Não, e realmente não é fácil, né? Mas, gente, a gente tem uma boa nova para contar para vocês. Marte existe para todo mundo. Então, tem que encontrar como é a sua coragem. Como que ela se manifesta, né? Exatamente, exatamente. Em Marte, vamos contar essa coisa engraçadíssima que a gente encontrou nesse livro. Pois é, porque quando a gente estava lendo sobre Calunga ser uma força em movimento, e como que a Terra foi criada, é o Big Bang, né? Da cosmologia comum. E como a Terra foi criada e a partir de então todos os outros mundos foram criados a partir dessas partículas que é contado no livro, que se formou o Sol, que se formou a Lua, que se formou... ele coloca em categorias os planetas, né? Os planetas verdes, que são aqueles que geram vida, os planetas cinzas, os planetas vermelhos, e todos eles passam por estágios de maturação. E a gente leu que a Lua e Marte estão ali na mesma categoria, acho que são os planetas cinzas, se eu não me engano, e Marte, que é a esposa da Lua. Gente, vou repetir. Marte é a esposa da Lua. Segundo a cosmologia comum. Exatamente. Um plot twist. É interessante. Isso que ele fala, né, desses estágios de evolução, né? A gente pode usar essa palavra aqui sem medo da conotação outra que ela tem. Porque os planetas, todo ser criado a partir de Calunga passa pelo Dikenga, né? Tudo que vive passa por esse ciclo, né? É uma condição, inclusive, para estar vivo, né? Gente, o pessoal aqui tá em polvorosa, né? Casal perfeito. A Ju Monteiro colocou aquele emoji com explodindo. Aquela pesada me socorre. E o pior que joga assim, né? Marte, naturalmente, esposa da Lua.
E é do tipo, você fica, eu quero saber mais. De onde Sem vem? introdução alguma, né? Sem introdução de uma Marte, esposa da O Lua. que aconteceu que, tipo, mudou tudo em algum momento? Assim, assim. Maravilhoso. Mas, Eu ó, já tô louca para pesquisar mais. oi, não, olha, passando o carro do lixo aqui agora, e eu não tô, aí eu não consegui te ouvir Não, eu direito. fiquei louca para pesquisar mais, né, sobre isso, né? Tipo, Isso é um mistério que eu também estou querendo desvendar. Mas olha, como a gente está nos últimos 15 minutos ali finais, tem algumas coisas que eu acho que a gente devia passar aqui, né? Mais uma vez, gente, sem querer de forma alguma esgotar esse assunto imenso como Calunga, né? Infinito como Calunga, mas tem esses pontos aqui que a gente elencou, né? Para pensar, para vocês também pensarem e para a gente continuar pensando, né? De pensar. Você até falou um pouquinho sobre fazer história, né? E é isso, né? O mapa de nascimento, o mapa de natividade, conta uma história. Isso é uma coisa que a gente aprendeu muito bem, né, na formação da Saturnália. O momento do nascimento é o ponto de partida de uma narrativa de vida, né? Uma história que se conta. E Uhum. aí o Gal fala sobre isso em termos de ética, destino e ancestralidade, né? Um pouco do que eu estava dizendo antes sobre os bons e maus ancestrais, né? Os espíritos atrofiados ou os espíritos inclinados a carregar a sabedoria, né? E isso diz respeito a entrar numa zona de vida, né? A zona V. Eu não sei se você quer continuar falando ou se eu Não, já. pode falar. Essa parte da zona V que é um pouquinho mais para lá. Um pouquinho. Do... Não, mas é isso, né? Existe isso como um objetivo de vida, né? De estar aqui, de estar presente na Terra, né? A Terra aqui, por sinal, é o único planeta conhecido como verde, né? Então, assim, por incrível que pareça, apesar da humanidade, a gente chegou a esse estágio do Dikenga, né? Mais ao alto, assim. Mas para que o nosso mundo, né, esse lugar aqui que a gente habita, possa permanecer assim, é importante que cada um de nós, né, como indivíduos, porque os indivíduos são aqueles que formam a comunidade, é importante que a gente adentre isso que ele chama de zona V, né, que é o V de vida, em que a gente é nesse lugar que a gente pode se tornar um bom ancestral, né? É nesse lugar que a gente pode se tornar um bom espírito. E aí tem a coisa do rolo dos grandes feitos, né? Isso daí eu queria que você principalmente falasse, né? Dessa memória do tempo. Sim, o rolo dos grandes feitos, né? Segundo a cosmologia Banto, os nossos feitos aqui, tudo que a gente faz, está sendo registrado num rolo, né? E no momento em que a gente passa, né, por essa transformação, dessa primeira transformação da morte física, né, que a gente vai existir em um outro mundo, que é o mundo inferior, a gente tem acesso a esse rolo, que é o chamado do dia do julgamento. E ali vão ser lidos os feitos, o que foi feito, o que não foi feito. Então, eu penso nessa questão dos feitos e não feitos, novamente, no movimento dos planetas, quando a gente traz para o mapa de natividade. Então, o mapa memória, né, de quando esse ser chegou no mundo superior, mas como ele vai continuar existindo, e esses feitos, eles meio que vão ser desdobrados, né, para que ele reencarne novamente. A gente consegue entender esse movimento também olhando para o mapa.
vendo ali onde os atores estavam, porque esse rolo nada mais é do que o roteiro, digamos assim. Então, onde é que, né, em que parte do palco esses atores estão, esses atores estarão? É, e, e como eu falei lá no início sobre sobre o prestígio do Manuel de Barros, mesmo depois da morte, a gente consegue enxergar isso no mapa. Me veio muito também esses agentes históricos que já foram dignificados e em algum momento Sim. é repassada essa história e visto, bom, como eu falei, a história do Borba Gato, que tinha uma estátua. Se você faz uma estátua de uma pessoa, né, você está dando prestígio a ela, né? É uma pessoa importante. Então, ele foi importante ali em 1963. Só que em 2021, olha o tempo que passou, a estátua é queimada. E a história é revista. Eu fiquei muito curiosa para ver esse mapa de como que ia estar agora, né? Porque, cara, de uma estátua erguida para uma estátua queimada e a história de ser revista, então é esse o movimento do visível e do invisível. Você não precisa estar aqui para ser honrado e você também não precisa estar aqui para que os seus feitos aqui na Terra sejam revistos, né? Sejam julgados, exatamente, né? E isso no mapa a gente consegue ver, né? Eu fico pensando também no caso da Marielle, que 7 anos depois chega a uma resolução, né? Então, rola aí um desdobramento. Então, eu fiquei muito curiosa, assim, né, para continuar fazendo essa relação entre mundos. Sim. Nossa, é perfeito. Sabe que pensei aqui agora, até tá aqui no Instagram, né? Eu recentemente, bom, recentemente não, recentemente houve o lançamento de um livro que eu traduzi, que fala sobre, que se chama Fugas Decoloniais, Aquilombamentos à Margem das Imagens, né? Então, o autor, Olivier Marbeuf, ele fala do mundo das artes, né? Muito do mercado editorial das artes e de como a questão negra ou a questão indígena são recuperadas pelo Ocidente, né? Pelo Norte global, como ele diz, para fazer dinheiro, né? Para o mercado da arte se movimentar, mas evidentemente esse dinheiro nunca vai de fato para a mão de pessoas negras, indígenas, né? Ou dos países que já foram colonizados ou seguem sendo, né? Vai para a mão das pessoas brancas e tudo mais, né? Mas aí nesse livro ele propõe, né, não fica só dizendo, apontando as problemáticas disso tudo, mas ele propõe de fato soluções, né? Então o que a gente faz para movimentar isso, né? O que a gente faz para sair do porão, né? Pensando nos navios negreiros, como é que a gente faz para tornar o mundo habitável para a gente? E aí ele dá alguns exemplos de artistas que que se apresentam como iconoclastas, né? Então, na Bélgica, tem o Leopoldo, sei lá que número, romano, Leopoldo, sei lá, que, enfim, né, que acabou com Ruanda, principalmente. Ruanda, Congo mesmo, Senegal, enfim. E em Bruxelas, né, há estátuas, né? Esse Leopoldo aí é o Bambambam. Bam, Bam. E essa moça artista, não vou me lembrar do nome dela, ela. E são estátuas de ouro, né? Ouro esse que, evidentemente, não vem da Europa. E essa artista, ela reproduz uma estátua menor, né? E ela derrete
o ouro, né? Ela derrete o Leopoldo, sei lá quanto, se alguém souber aí, ó, Carol, Leopoldo II, isso mesmo, obrigada, Camila. Ela derrete essa estátua, né, para destituir esse ser humano genocida, né, desse lugar de prestígio dele. E aí você falando isso me fez pensar, com certeza isso está no mapa do Leopoldo II, Sim, né? e como tudo começa no fogo e termina no fogo, né? Nossa, Menina, nossa. é isso, é o fogo cósmico e depois o fogo da transmutação. Nossa, gente, é isso, né? Bom, olha, a gente tem mais 5 minutinhos. Eu não queria. Quer dizer, eu queria, né? Queria conversar com você, eu quero conversar muito mais. Mas a gente vai trazer mais coisas ainda para vocês, gente, sobre esses nossos estudos, né, Vivi? Vamos, né? A gente Vamos. vai construir ainda mais e trazer. Mas é isso, né? Como depois eu tenho o encerramento com o Black Eremita, para não ficar uma coisa longa demais, né? Eu vou te pedir para dar uma. Todo mundo, queremos mais, por favor. Nós também, nós também. A gente Vamos fazer um também grupo de estudo. faz. A gente vai fazer isso em outros momentos. Assim, eu já repeti isso nas outras lives, mas olha, não pensem que o tempo é ancestral é uma coisa de 2025. Acabou. O mapa desse evento, ó, Uhum. o rolo dos acontecimentos desse evento Tá só no começo, meu amor, tá só no começo. longo, é longo. Então, ó, podem ficar tranquilos que a gente vai trazer muito mais coisas para vocês, né? E claro, com Sim. outros oraculistas negros, a gente vai trazer aqui para cá também, né? Enfim. Mas, Vivi, então te pedindo aí umas palavrinhas finais, né? Para a gente Para fechar fechar. com chave de ouro, né? E assim, o que eu posso dizer é só agradecimento a você, né, Imagina. por ter topado. A casa de Pai Amor está falando, parabéns, filha, axé. Meu pai, maravilhoso, sou apaixonada. Ai, gente, pai Robson de Omolu, muito obrigada pela presença. E o convite rolou, estava lá no terreiro em função, nem devia estar no celular, mas era importante para responder. É Eu verdade, você tenho está em função. tava em função. Bom, eu só tenho a agradecer a você por esse convite, principalmente por confiar em mim e que as coisas iam acontecer, pela paciência, pela compreensão, e por ter pegado na minha mão, porque aquilo que eu falei anteriormente em nossas conversas, assim, né, entre nós duas, é, esses convites são importantes por essa questão do senso de comunidade, para a gente sentir que a gente não está sozinha. Esse livro eu estava para comprar há muito tempo, então meio que eu senti que foi um chamado. Então, eu que te agradeço por ser tinhosa, por ser teimosa, por ser radical, por querer Negosada. fazer dar certo, por falar e fazer. Então, você é uma pessoa excepcional. Só tenho a agradecer toda essa força e por segurar na minha mão e falar, vem, vamos embora. E é isso. Vamos conversar. A gente tem muito para dizer, a gente tem muito para aprender, para codificar e decodificar. É, é, e eu acho que é isso. Agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, as pessoas que interagiram, as pessoas que estão nos bastidores, agradecer aos meus ancestrais. E eu acho que é isso. Eu posso estar esquecendo alguma coisa depois que desligar, eu falei, ai, esqueci. Mas agradecer a Saturnália e a todos que fazem parte desse movimento. É isso. A todos que estão aqui em nome de Calunga, né, que fazem a gente se movimentar, é isso. Olha, só queria ler aqui as coisas que estão te dizendo, Vivi. A Nath Silva falou, Vivi maravilhado com esse conhecimento. Ai, Parabéns.
Eu não... Parabéns, vocês são maravilhosos, obrigada. Eu não vou ler o que estão falando de mim, não, porque eu fico com vergonha. Arrasaram, Tem que negonas. falar assim. Gente, olha, a gente não poderia fechar, né, esse momento de falas, né, da melhor maneira. Mas, assim, muito obrigada e continuem aqui, porque agora vem Black Eremita, o Erequimita, para a gente fazer o encerramento desse festival, né? Como eu tinha falado antes, né? Mas no início da live. Vão rolar umas tiragens, né? Tiragens gerais. E o Black Eremita também vai responder, né, umas 3, 4 perguntas no máximo, objetivas. A gente vai dar uma preferência a quem está apoiando a gente adquirindo o número da rifa, tá? Saibam que o sorteio ele vai acontecer hoje mesmo, só que um pouco mais tarde, tá? Lá pelas 10, por aí. Né? Então, ainda dá tempo, gente. Ainda dá tempo de vocês terem a possibilidade de serem atendidos por nós, né? Então, nós que Isso estamos aí. aqui, a Raquel, a Papisa, o Black Eremita, claro, a Arcana Preta, o Lucas Coelho, a Thay Silva, e acho que eu não me esqueci de ninguém. Eu sempre fico com medo, gente, de me esquecer. Ah, eu queria dizer uma coisa também. Um agradecimento enorme à Camila, a Camila Colombo, que ficou responsável pela arte do festival. Ela é essa que está ali nos bastidores, né? Que não está aparecendo ali, mas ó, Linda. né? Ela é maravilhosa e ela permitiu que as nossas imagens, né, os nossos cards ali fossem sempre lindos, impecáveis, maravilhosos. Então, ó, Camila, muito obrigada. Ela falando aí, Dozer, é uma Dozer ela, gente. Tá na casa 12. Não, mas tá na casa 12 acendendo pro mundão, tá? Bom, é isso, eu vou chamar o Black Eremita aqui. Vivi, você quer ficar com a gente? Você pode ficar também, se você quiser, tá? Vou deixar vocês e vou ficar assistindo aqui o Black Eremita. Vou ficar aqui nos bastidores agora para vocês seguirem. Um beijo enorme, obrigada por tudo e a gente segue, tá? Tchau. Tchau. Peraí, não tenho pedidos, deixa eu adicionar o Marcelo. Eu saio aqui agora, eu vou só apertar o xizinho? Acho que é. Só apertar o xizinho e você vai. Pronto. Esperando o Marcelo agora. Vocês estão me ouvindo ou não? Acho que não estão me ouvindo. Cadê ele? Cadê Lu? Ué, gente. Ah, pronto. Ele está entrando. Mas ele não apareceu. Apareceram... Ah! Gente, eu amei muito esse eremita. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Marcelo. Abaixou um pouco. Oi? Abaixou um pouco o seu volume para mim. Ah, é? Quando eu entrei, acho que o problema sou eu, né? Porque, sei lá. Não, Olá, boa noite. Não é você. Olha lá. Nossa, mas, ó, baixou. boa noite. Bem-vindo novamente. E é um prazer, sempre, né? É um prazer estar com você. E vamos lá, né, para esse encerramento aí de festival. Então, a Vivi, ela falou que ela não se aguentou, que ela viu a live no YouTube, né? Uhum. Aliás, gente, eu tô colocando tudo no YouTube, certo? Que aí fica mais fácil de ver. Ela falou que ela pausou o vídeo do nosso abertura para comprar esse pack, né?
Tá correto. Ana, será que eu poderia entrar de novo? Porque quando eu entrei, o teu som abaixou. Eu acho que é o eu acho que é o meu celular. Só Pode. para De só novo. para testar aqui, Manda um tá? pedido, então, que aí eu aceito aqui. Beleza? Tá. Cadê o patrocínio? Seria legal, né? Esse deck. Os autores, autoras desse deck dariam um patrocínio pra gente, né? Seria ótimo. Ai, gente, eu tô numa alegria, viu? Com esse. Ah, pronto, ele chegou. Cadê? Ah, pronto. E agora? Melhorou? Alô. Não? Caramba. Não tem jeito, acho que é o meu celular. Ele tá É. baixando o volume. Bom, Mas tudo bem. eu vou gritar. Falar bem alto. Boa noite, todo mundo. Queria agradecer de novo e dar os parabéns para você, Ana, pela iniciativa desse evento. Estou me sentindo muito honrado. E você também insistiu, você também sempre me valorizou e eu sou muito grato. Ele E merece. tenho muito que aprender. Me senti honrado pra caramba de estar no meio dessa galera aí sinistra, essa galera cheia de axé, mas queria agradecer a todo mundo aí e estou muito feliz. Muito obrigado por esse carinho aí. Olha, assim, você tá onde você deve estar, né? Porque todo mundo é barril, tu também é barril. É isso aí. Então, eu que Vamos fico lá. agradecida. Mas vamos lá, então. O que você traz pra gente aí? Eu pensei em começar com esse evento, né? Todo evento, toda agremiação, né? Toda a junta de pessoas sempre forma uma egrégora, né? Então, o evento já é uma entidade viva, né? O nosso evento já é uma entidade viva, né? Então, eu pensei, né, em tirar uma carta para o evento, para que ele se desenvolva, entendeu? Né, para que ele vá para frente, para que ele, né, cresça cada vez mais. Para que ele Então, faça de Kenga dele, né? é isso aí. Isso aí. Então, aí eu achei interessante começar, né, a tirar uma carta, uma energia, né, para o evento, entendendo que o evento já é uma entidade, já é um ser vivo pulsante, já está no mundo chacoalhando, né? Sim. Vamos lá. Os tambores. Muito interessante. Eu vou mostrar, né? Então, o tarô aqui, nosso querido tarô africano, ele, ele orienta ao evento, né? Que leve sempre a seriedade a sério, né? Que se paute na seriedade, né? Que, que vá para frente olhando o justo, né? Sem parcialidade, né? Sempre se ajustando, sempre mudando, mas com segurança, né? Com responsabilidade e naquele passo lento e constante, né? Lento para solidificar o caminho, né?
a Sim. gente tem uma das cartas, é o cavaleiro mais lento do tarô, que é o Cavaleiro de Ouros, né? Então, o Cavaleiro de Ouros, ele vai lento, porque ele vai construir um caminho sólido, entendeu? Um caminho que vai ficar, né? Então, as cartas que saíram, Justiça, de novo, Novo. e o Cavaleiro de Ouros. Duas cartas que chamam, assim, para responsabilidade, para sobriedade e para perseverança, né? Para o caminhar lento, mas seguro, aquele caminhar que constrói, entendeu? Então, tem esse chamado aí para Nossa. fazer as coisas sem pressa. São duas cartas também que lembram disso. A gente não precisa fazer as coisas com pressa, mas com atenção, né? Com carinho, né? Então, essa é a orientação aqui do tarô. Nossa, fantástico. Estou pensando aqui, passinho de Saturno, né? Bora no passinho de Saturno, gente. E, bom, essas cartas são lindas demais. Mãe, se você estiver vendo, Natal eu aceito. Combina comigo as cartas ou combina comigo a combinação a tiragem? A Camila falou aqui que combina comigo. Deve ser isso, né? Deve ser a combinação das cartas. Isso é Eu sou bem sério. saturnina, né? Eu sou bem saturnina E mesmo. também a justiça, ela lembra para a gente que a gente deve também tomar cuidado com as nossas ações, mas ela lembra, assim, que se a gente fizer um esforço 1, a gente vai ter um retorno 1. Se a gente fizer um esforço 10, a gente vai ter um retorno 10, entendeu? Então, é um convite para a gente estar sempre melhorando, estar sempre querendo mais, entendeu? Então, é isso. Ok, então a gente vai colocar o esforço para dobrar a meta. Aí. Agora não é mais Saturno, agora é Júpiter que tá falando. Aí. Ai, ai. Vamos seguindo? Vamos E seguindo. Posso ir para o próximo? pode. Tá. Então, eu resolvi, já que a gente já está chegando no final de novembro, acho interessante a gente ver de uma forma geral, mas pegando todo mundo que está aqui, né? Todo mundo que assistiu, todo mundo que está assistindo e todo mundo que vai assistir. Já formamos uma egrégora, né? Então, essa carta é para essa egrégora nossa aqui, que é uma energia para dezembro, geral, entendeu? Como dezembro deve vir, né? E uma orientação também, geral, para dezembro, tá bom? Bom, a energia aqui que saiu para a gente, né, é mudança. Mudança. Mas é aquela mudança que a gente faz, não é mudança que, sei lá, o outro faz, que o tempo faz, que o governo faz. São mudanças que a gente deve fazer, né? Então, dezembro se apresenta como um mês propício para a gente tirar tudo que está na nossa frente, tudo que já não serve mais, tá? Nossas atitudes, inclusive, né? A gente pensa em atitudes que a gente tem que não somam mais, que não fazem mais sentido, tá? É um mês propício para a gente. Tem um obstáculo, vamos tirar. O obstáculo está um mês, está 2 meses, está 1 ano, vamos tirar, entendeu? Vamos olhar para a vida, para as coisas de um olhar diferente, um olhar crítico, né? De certa forma, com sangue nos olhos, mas a gente tem que tomar um cuidadinho só para não ficar muito sangue nos olhos, entendeu?
Mas assim, com um olhar afiado para olhar para o novo, para fazer diferente. Saiu a morte. Uau, peraí, deixa eu olhar essa morte desse deck. Nossa, que forte. E Forte. a gente tem a energia, né, da morte para o mês de dezembro. E a orientação para a gente navegar, para a gente dirigir nesse mês de dezembro é o carro. Ah, Então, assim, a gente não é mudar por mudar, é mudar com direção, é mudar com estratégia. Ah, sei lá, cansei de uma coisa, cansei disso, vou mudar. Mas não é só mudar, é mudar com estratégia, com direcionamento, com coragem, sair com da zona de borboleta. conforto. Enfim, eu dei essa expressão, mas foi a que veio. Entendeu? Peraí, É posso se essa movimentar. O convite é o movimento. As duas cartas falam de movimento. A morte, se a gente pensar em velocidade, é rápida. O carro é rápido, entendeu? Então, dezembro, não dá mais, vamos mudar, mas com direção, tá? E velocidade. Beleza? axé. 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 Tudo bem. Beleza? Beleza. Nossa, Bom, eu tô aqui né, meio tonta ainda porque foram duas energias muito diferentes, né, pro evento, né, pro nosso festival e para energia de desenho. porque o festival ele vai ter um tempo maior assim de, né, para o próximo nível, né? E Sim. aí e a energia para dezembro nossa aqui para a gente é para a gente mudar a nossa vida, né? Eu mesmo tô sentindo essa coisa. Eu tenho que mudar muitas coisas aqui e eu vou conseguir e todos nós vamos. Axé. Aí Axé. sim. Não, e é interessante porque dezembro é aquele momento em que a gente, né, separa o que já não usa mais, né, doa, joga fora, pinta a Exato. parede. Tem gente que tem esse hábito, né, de pintar as paredes da casa a cada fim de ano, então vem muito a calhar, né? Achei que vem super a calhar. Ok. Você tinha falado que ia passar um ritualzinho simples para usar bem a energia. É muito, é muito simples, né? Serve para todo mundo. Eu gosto muito de coisas simples, sabe? Eu sou um cara muito começa, já vai e tal. E eu gosto muito de coisas que são papum, né? Uhum. E aqui é um ritual muito simples, tá? E o convite aqui é para cada um de nós usar a intuição, tá? O que é simplesmente pegar uma carta de tarô, pegar essa energia, o arquétipo da carta. Se você não tiver essa carta, baixa uma foto na internet, entendeu? Mas por exemplo, é para a gente mudar a nossa energia. Se a gente está se sentindo nebuloso, as ideias estão, sabe, tão confusas, a gente está com, sei lá, baixa autoestima, achando que tudo vai dar errado, aí a gente, por exemplo, pega a carta do Sol e fica olhando para ela, fica meditando e puxando essa energia do Sol, entendeu? É uma coisa super simples, mas que funciona. Se você se dedicar um minuto, 2, 3 minutos trazendo essa energia, você vai ver que as coisas vão começar a se abrir, entendeu? Você vai pegar essa vibe da carta do Sol, que, assim, a carta do Sol, ela tem essa coisa do bom humor, da felicidade e tal, mas ela tem uma coisa que é muito importante, que é a consciência, entendeu? Então, sei lá, a pessoa está com a cabeça nebulosa e tal, e aí ela começa a ter consciência das coisas, né? Tudo, né? A luz vai mostrar onde estão as sombras, né? Onde estão, sei lá, as rachaduras, enfim, onde não está legal, e a partir disso a pessoa vai ter uma consciência. E aí, a partir desse movimento da consciência, ela vai andar, né?
Aí, por exemplo, a gente está muito sem saco, muito para baixo, não quero fazer nada, sem ambição. Aí a gente chama ele, ó, a gente chama ele, o nosso querido diabão. Então, o diabo. Aí o diabo ele vem com aquela intensidade, com aquela coisa toda, com a ambição, um tesão, né? E a gente fica olhando para ele, chamando essa energia, esse arquétipo, né? Sabe, a gente está com a vida assim, não, tá maragem e tal. Cara, vamos olhar para o que a gente gosta, né? Para o que a gente deseja, para as nossas necessidades, a gente chama esse cara, fica olhando para ele e a gente vai. E assim por diante. Está se sentindo preso numa relação, numa situação qualquer que já acabou e você está ali Pega o preso, pendurado presa. e rasga. Você chama a torre. Você chama a torre. Porque a torre, ela liberta. Ela tem essa coisa de revolucionar, de libertar, de quebrar a porra toda, desculpe o termo, mas é isso. A gente precisa, quando a gente está preso, a gente precisa quebrar tudo, a torre vai cair e a gente, com as pedras que ficarem no chão, a gente vai montar o nosso caminho para frente. É isso. É super simples. Gostei muito, gente. Então, eu vou adotar. Super. Gostei. Aí, se quiser Mas botar uma. agora, eu fiquei com essa ideia de pegar a carta do pendurado e rasgar, assim. A energia do pendurado, eu indico muito para quando a gente está espiritualmente perdido, entendeu? Ou quando a nossa mente está muito também, ou muito para frente, ou muito no futuro, ou muito para trás, que o pendurado ele chama isso para o presente. E na reflexão dele, né, o pendurado tem essa energia de ficar meditando, né? E aí ele se conecta com o plano espiritual e a partir dessa conexão com o plano espiritual, ele começa a receber mensagem. E aí ele muda, aí ele percebe que ele tem que mudar. E aí a gente chama a morte. E aí a gente vai seguindo, né? Eu gostei muito. Que o pendurado é a carta 12 e a carta 13 é a morte, né? Tem essa sequência, né? É. Muito bem, gostei muito desse rito. Obrigada pela Simples e partilha, direto. sabedoria. E, gente, agora momentos de perguntas. Né? Black Eremita responde. É esse momento agora. Então, quem quer fazer perguntinha aí? Bem simples e de preferência não ponha nome de pessoas que não estão aqui, por gentileza. Sim, Simples. Se quiser saber sobre o boyzinho, fala assim, o boyzinho, não o nome do boy. Não dê nome ao boy. Não dê nome aos boys. Então, gente, alguém dá uma... Fala pelo menos assim, que é mais fácil de escrever. E aí depois vocês formulam. Ninguém? Como assim? Gente, vocês estão perdendo uma oportunidade, assim, de ouro, viu? Oportunidade de ouro. Mas acho que é porque também não tem... Antes as pessoas estavam mais ao vivo também, né? Porque acho que agora é horário de janta, essas coisas. Raquel, faça a pergunta, Raquel. Bora lá. Enquanto ela vai formulando, a gente vai aqui conversando, né? Eu posso fazer uma pergunta? Óbvio. Que ideia. É brincadeira, é brincadeira. Mas então a gente responde a pergunta da Raquel, quer dizer, a gente, né? Você responde a pergunta da Raquel, que eu não vou responder nada. E aí a gente já encerra. E para quem está aqui, não tem muita gente, mas para quem está aqui, uma carta para o nascimento que está por vir. Boa.
3 figuras. Interessante, né? Esse é. Namorado. São os enamorados. Então é o momento de um encontro, né? É um encontro com muita oportunidade, com muito carinho, né? Quando a gente fala dessa carta, né? A gente pensa muito na coisa da dúvida, a pessoa está em dúvida, né? Tá hesitante e tal. Mas aqui a gente lê de um outro jeito, né? Porque é um nascimento que vem com muitas oportunidades, é um nascimento que vem com muito axé, é uma carta que tem uma pegada espiritual muito legal, tem uma canalização com o espiritual, entendeu? Então, é um nascimento com axé, com uma boa oportunidade, entendeu? Com um bom momento, entendeu? Então, é bem legal. E interessante que aparecem 3 figuras, né? Então, a felicidade, eu não sei que nascimento, acredito que seja o nascimento de uma pessoa, né? Então, É o parto da Raquel. né? Então, assim, vem com uma boa oportunidade, com um bom momento e todos, assim, celebrando, né? Com muita axé, muita luz aí. E essa aqui, por acaso, é a minha carta, tá? Foi o quê? É o meu arcano pessoal. Ah, que legal. É uma carta de muita harmonia, entendeu? Então, é isso aí. Venha em boa hora, né? E com muita saúde, Isso aí. muito amor. E é isso, né, que eu desejo a vocês, gente. Muita saúde, muito amor, muita sabedoria. Axé. Aqui, olha, mostra sua carinha bonitinha para todo mundo. Muito chamego de gatinho, para quem gosta, né? Para quem não gosta. Mas bom, fico agradecida demais, né? Já disse isso 300 vezes, mas acho que se for necessário dizer 301 vezes, vou dizer 301 vezes. Muito obrigada a você, Marcelo. Muito obrigada a Raquel, a Vivi, a Camila, mais uma vez também, a Thay, ao Lucas, a Papisa, a Arcana, Preta, Mônica. Vocês são fantásticos e eu só posso desejar também, a quem eu também agradeço, a todo mundo que participou, assistiu, que vai assistir as lives depois. Um agradecimento grande. Eu desejo vocês a sorte de serem atendidos por nós, né? E, gente, eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui assim pelos stories, né? Então fiquem ligados nos stories que vocês vão ver o resultado da rifa, né? E até, vocês têm mais meia hora para comprar, tá? Então, vão lá, arrasem. O link tá na minha bio, tá também nos meus stories, né? Em algum deles, no de todo mundo. E é isso, gente. Não percam essa oportunidade de nos apoiar e de também ganhar prêmios maravilhosos, né? Mimos, verdadeiros mimos. Então, agradeço, acima de tudo, aos nossos ancestrais. É graças a eles que a gente está aqui, que a gente resiste e que a gente possa ser porta-voz deles de maneira a honrar a sabedoria que eles nos transmitiram, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Estou feliz demais com esse festival e vem aí, hashtag vem aí, vem aí. Valeu, gente. Que a gente possa sempre rir muito solto, rir com esses dentes escancarados de negros, bem solto, bem chamativo, bem... Não é não? Aí. Um beijo, gente. Tchau, gente. Valeu. Boa noite. Tchau.